Olá pessoal, boa noite a todos, dando início à primeira live da Visual Arquitetura. Essa live que não tem o objetivo de ser muito formal, apenas ser uma conversa onde a gente possa estar discutindo questões que venham a contribuir para pessoas que se relacionam com atividades relacionadas à arquitetura, à construção, à reforma, a projetos variados. Então, para quem está chegando, seja bem-vindo. É a primeira live onde o objetivo não é ser formal. A intenção é decorrer uma conversa onde a gente possa contribuir de alguma forma para pessoas que queiram desenvolver atividades relacionadas a projetos. Hoje o objetivo aqui, deixa eu só compartilhar aqui uma foto. Hoje eu vou estar compartilhando também pela primeira vez projetos comentados, tá? Então, geralmente a gente faz postagens de projetos, coloca alguma descrição, mas não comenta de fato o porquê daquela proposta, como que foi desenvolvida, como foi o contato com os clientes. Então, a intenção hoje é permitir abrir um pouquinho o escritório, abrir um pouquinho a parte da nossa produção, de uma forma que não seja formal e possa desvincular qualquer padrão que as pessoas têm relacionados a pré-definições relacionadas a projetos, tá bem? Então, alguém que queira colocar alguma dúvida, algum questionamento, fica à vontade, que no decorrer da live, que não tem como objetivo ser tão prolongada, mas a gente venha a estar compartilhando e tirando as dúvidas, tá bem? Eu gosto sempre de começar, e um dos objetivos de fazer essa live, sem dúvidas, foi de buscar um reconhecimento às pessoas que acreditam no nosso trabalho, que permitem que a gente, de alguma forma, possa contribuir, seja onde elas moram, seja onde trabalham, mas a gente tem o privilégio de fazer parte de um momento muito especial na vida das pessoas, que é a construção de uma nova casa, é a reforma, é o novo estabelecimento comercial, e eu entro de cara mesmo, mergulho junto com a energia dos clientes, e isso permite a gente construir relacionamentos, né, criar amigos com as atividades relacionadas ao nosso trabalho, e isso eu tenho muito valor por isso. Então, pessoal, eu vou começar a compartilhar alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo e, como eu disse, comentar alguns pontos que em postagens a gente não comenta, senão se torna algo muito extenso, tá? Deixa eu compartilhar por aqui então. Os projetos de área de lazer. Então, tem muita preferência, né, principalmente pelas questões que nós estamos vivendo, as pessoas criarem espaços de refúgio na própria residência. Então, por exemplo, a pessoa tem um espaço, seja direcionado que não tem um uso atualmente, e ser remodelado, atender uma necessidade, uma demanda, isso é muito interessante. Então, os quiosques, eles perderam aquela formalidade, aquele padrão simples. Hoje as pessoas querem ter o melhor conforto associado a uma churrasqueira, a piscina, a um espaço externo, e isso permite que as pessoas valorizem mais a própria residência. Então isso é bem interessante a gente estar comentando, por exemplo, neste projeto, onde a piscina ela já tinha um design bem específico, onde ela tem uma hidro integrada, juntamente com um deck de madeira. Então ele cria esse elemento mais natural e demarca bem o ponto da piscina, assim como elementos verdes que vêm a agregar nessa proposta, como por exemplo em outra imagem que eu vou estar mostrando por aqui, que é deste mesmo projeto, por exemplo. A gente cria elementos naturais, por exemplo, à esquerda, toras de madeira natural, onde a gente cria um cenário de fato, é como se fosse tirar uma foto ali, e a gente cria elementos, uma composição adequada que permita
criar um cenário, um ambiente exclusivo, bem associado à personalidade, ao gosto do cliente. Então a gente tem um diálogo muito valorizado com os nossos clientes. Então a gente não tem uma ideia formada. Então a gente costuma fazer até eu costumo dizer um alinhamento. Por exemplo, essa é uma ferramenta da arquitetura que é um nível, né? Ele determina a inclinação, o alinhamento. E eu costumo dizer que é muito importante a gente fazer um alinhamento de necessidades com os nossos clientes. Então, dessa maneira, a gente consegue atender e criar um espaço adequado com o que ele precisa, que venha da melhor maneira surpreender, criar uma experiência naquele espaço, e o resultado sempre é de impacto, né? de surpreender, de permitir que a pessoa nunca tenha imaginado utilizar aquele espaço de uma determinada maneira. Outra questão deixa eu compartilhar por aqui, os espaços comerciais. Então a gente tem o privilégio de poder assinar, projetar e acompanhar a obra de projetos comerciais, onde a gente vai estar compartilhando alguns também por aqui. Neste caso, o Bar do Nenê, que é em Manoel Viana, e um novo conceito para a cidade, para a região, de integração de interno com externo, fazendo com que a arquitetura possibilite relacionamentos com as pessoas, conforto, bem-estar, e isso se torna um atrativo, não apenas para a cidade, mas para todas as pessoas que estão no entorno possam conhecer, que possam frequentar esses espaços. E eu fico muito feliz em poder contribuir, não apenas num local, num terreno, mas esses espaços comerciais permitem um fluxo imenso de pessoas e que possam desfrutar de um local bem planejado, bem projetado. Deixa eu voltar por aqui e colocar uma outra imagem. Aqui, ó. Aparece uma fachada residencial, ela está um pouquinho cortada, que ela é uma imagem grande, mas dá bem para perceber que a gente procura explorar os projetos de iluminação na fachada. Uma coisa eu digo, uma fachada de dia é diferente de uma fachada à noite. Então a gente pode criar pontos marcantes e valorizar elementos diferentes durante o dia e durante a noite. E isso valoriza o imóvel, valoriza a fachada. Então eu gosto muito de explorar essas questões, como também o paisagismo. Então o paisagismo ele vem a ser inserido num complemento de projeto arquitetônico, onde ele valoriza muito o espaço, permite essa relação com a natureza e assim como integrado com a iluminação, como nessa imagem, por exemplo, permitir que crie elementos marcantes, caminhos, então cenários também para esse tipo de espaço. Deixa eu compartilhar por aqui. Algo que tem bastante interação nas divulgações é o antes e o depois, né? Então, algumas reformas que a gente tem desenvolvido e fica feliz por, de fato, transformar o espaço e, principalmente, eu não consigo mensurar o impacto que tem na vida do cliente, né? Então, se eu já me sinto realizado, então a pessoa que vive nesse local, que é dono do imóvel, então tem um privilégio maior ainda e a gente sempre direciona muita realização, muita felicidade a todas as pessoas que permitem viver em espaços novos, em espaços transformados, e é um privilégio poder fazer parte de tudo isso. Compartilhando um outro por aqui também. Este é da Churrascaria Farroupilha, em São Francisco de Assis, onde o antes e o depois mostra parte desse processo que foi transformado, assim como na parte interna. E aí agora imaginem, né, a Churrascaria Farroupilha, com toda a sua história, com toda a sua tradição, eu poder fazer parte de um momento, uma fração de transformação, é algo que aumenta o nosso compromisso, a nossa responsabilidade
em honrar cada cliente que faz parte da Visual Arquitetura. Então, sempre a nossa gratidão e reconhecimento aos nossos clientes. Colocando aqui um outro antes e depois, como por exemplo da Aga Pharma em São Francisco de Assis, que muitos sabiam da antiga de Itália, ali na 13. Então foi um espaço que foi interligado, foi em conjunto para criar uma nova estrutura física para este espaço, para essa atividade, farmacêutica, né, dessa tipologia, e permitir um outro tipo de atendimento, né, podendo ter produtos mais variados, elementos mais uma exposição, por exemplo, mais variada. Então, conferindo aqui um outro modelo, as residências, né, que tem a transformação das reformas. Então, isso aqui, pessoal, que eu compartilho, essa imagem, quando eu vejo, eu sinto uma imagem muito quente, que eu tenho as lembranças de todo o processo construtivo que foi essa reforma, de todas as soluções que foram inseridas. Então, o resultado final, ele é importante, mas o cliente e o arquiteto, eles precisam estar alinhados para que o resultado, de fato, não seja apenas estético, mas que seja funcional, que atenda uma necessidade e que seja planejado a longo prazo. Então, isso é algo muito importante de ser considerado. Como arquiteto, a questão estética é parte do processo, mas não é a que mais causa impacto na vida das pessoas. Particularmente, eu gosto muito da iluminação. Ela permite criar cenas dentro do espaço, tanto internamente quanto externamente. Então, todas as pessoas aceitam muito bem os projetos luminotécnicos, pois eles realmente criam uma experiência. É algo que não estava planejado e que cria uma outra composição que venha a valorizar alguns elementos, como por exemplo, algum revestimento. Os revestimentos é muito interessante estarem associados a uma iluminação, como por exemplo, este revestimento aqui, uma pedra natural, ela precisa ter um complemento de uma direção de iluminação, pois valoriza, já é algo que precisa ser destacado. E principalmente, um projeto de interiores, a gente trabalha todas essas questões que além do projeto de arquitetura, que popularmente a planta da edificação, a gente cria essa extensão para o lado interno das residências. Na questão do acompanhamento de obras, é algo muito importante também, pois uma coisa é a gente projetar, planejar todo o processo da residência, e outra é conferir a execução, né, dando o suporte técnico tanto para a equipe de mão de obra, do construtor, como as dúvidas que surgem durante o processo pelos clientes. Então é importante a gente estar presente, fazendo um nivelamento de todas as pessoas envolvidas, tendo cuidado com os processos construtivos, onde particularmente eu faço uma pós-graduação em patologia nas edificações, ou seja, todas as problemáticas que acontecem antes, durante e depois nas edificações. Então, me direcionar para isso parece algo problemático, mas realmente se a gente não estudar o problema, a causa dele, a gente não vai saber solucionar. Então, eu estou indo atrás do problema, mas é para saber, compreender e poder tratar todas essas questões em fissuras, umidade, de forma geral, que surgem nas edificações, sejam elas antigas, nos novos projetos, prever como que a gente pode evitar essas questões. Então, por exemplo, são assuntos muito pertinentes relacionados à construção civil, como por exemplo aqui nessa imagem, um escoramento da prelage. Ali embaixo vocês podem ver toda a armadura de ferro.
Então, quando a gente fala, um projeto, é algo que parece que a gente consegue colocar numa caixinha e levar para lá e para cá, mas um projeto ele tem várias etapas onde a gente precisa, de forma ordenada, ir estabelecendo as prioridades. Primeiro, as necessidades do cliente. Então, a gente procura sempre ter uma conversa bem detalhada com os nossos clientes quando pretendem fazer um projeto. Isso nos direciona a um caminho onde a gente pode ser mais assertivo em solucionar algo que de repente ele teve uma experiência no espaço, seja residencial ou comercial, que não foi satisfatório. E isso a gente precisa interpretar pelo cliente. Às vezes ele não comunica isso, mas é uma cicatriz, é uma ferida que ele tem, e que num espaço novo a ser planejado a gente precisa compreender e tratar na próxima indicação a ser projetada. Então é algo que a gente precisa dedicar muita atenção, bom senso e o lado sensorial, né? os sentidos, para que a gente possa ser comunicado da melhor maneira com os nossos clientes. Hoje, pessoal, essa live aqui ela não tem intenção de ser algo muito formal. O objetivo aqui foi, de fato, apresentar um pouquinho das nossas atividades de arquitetura, onde aqui, só deixa eu parar de compartilhar aqui para aparecer na tela aqui, ó. O objetivo da live não foi de fato ser algo técnico, formal, porque eu percebo que não profissionais da arquitetura, mas também de forma geral os profissionais, eles se comunicam de forma muito formal, comentando sobre normas, sobre regras, sobre leis. Mas os nossos clientes, eles não dominam a nossa área do qual eles estão nos contratando. Então a gente precisa ser claro, preciso. E hoje, essa live, assim como outras que irão ter, é realmente para estreitar o nosso relacionamento, para que não vejam um projeto como algo tão distante de vocês e que possam repensar os seus espaços, seja onde mora. Não precisa pensar na casa como um todo. Será que o meu local social da casa, o setor da sala, da cozinha, do jantar, está funcionando bem? Será que eu consigo receber as pessoas que eu quero? Será que a orientação solar está adequada? Às vezes um posicionamento de abertura, de reformular os acessos, fazer um acabamento interno simplificado, proporciona um impacto, uma experiência diferente nos espaços, que podem estar agregando um valor, tá? Então aqui, olha, algo que eu fico muito feliz, e um dos motivos dessa live também é agradecer a cada cliente que permite com que a gente faça parte de momentos muito especiais, que é, por exemplo, dessa cliente aqui que nos mandou uma mensagem que a gente fica muito feliz em receber, dizendo que a família está muito grata pela questão do projeto que a gente desenvolveu, que a gente solucionou várias questões. Uma delas, particularmente, era de tentar comprar um terreno ao lado para atender a demanda da residência, e a gente, com propostas estratégicas de projeto, de solução de arquitetura, evitar de fazer esse investimento externo que não estava planejado e assim resolver. Então, o projeto de arquitetura é um conjunto de soluções, que as problemáticas estão sempre aí, a gente tem que criar um conjunto em harmonia para atender principalmente o que o cliente precisa. Não é uma ideia formada, não é uma decisão minha. Então, muitas vezes, eu sou uma ferramenta para compreender tudo o que o cliente precisa, traduzir isso numa linguagem de arquitetura para que possa ser edificado, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: de longe, o melhor prêmio que a vida tem a oferecer é a chance de trabalhar duro em algo que valha a pena. Então, receber o retorno e o reconhecimento dos nossos clientes é algo que faz valer a pena muito. Então, aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em atender cada vez mais a expectativa, né, os desejos do nosso cliente. E com certeza eu vou dedicar tempo, energia e entusiasmo
para que eu possa cada vez mais apresentar novidades, coisas diferentes que estejam associadas ao que o cliente precisa, e assim a gente vem construindo um conjunto de trabalhos associados a um conjunto de famílias, a um conjunto de empresários, de pessoas que permitem criar espaços que muitas vezes não eram imaginados. Então eu brinco ainda que os projetos de arquitetura a gente faz um jogo de futuro, né? Então a gente consegue hoje, com a tecnologia, representar muito bem os projetos. Só deixa eu colocar mais um aqui só para ilustrar. Com a arquitetura, com a tecnologia a gente consegue aproximar muito a realidade, como por exemplo nessa imagem, da gente explorar, por exemplo, um espaço de piscina com a iluminação, com a questão dos acessos. Então esse tipo de visualização permite com que a gente tenha uma comunicação melhor, uma compreensão produtiva, né? E assim como na obra. Então uma informação precisa como essa, uma ilustração, permite a compreensão de todos os envolvidos dentro de um projeto de arquitetura, tá? Então, pessoal, eu costumo dizer também, por exemplo, essa aqui é a principal ferramenta de trabalho. Não estou fazendo propaganda da marca, aqui é a questão da trena. Mas, de fato, uma coisa que eu não consigo medir, e a gente mede muita coisa, é o impacto e o valor que a gente agrega na vida das pessoas. Isso é algo intangível, a gente não consegue mensurar. Então a gente tem apenas gratidão em ter oportunidade, de fato, de entrar na vida das pessoas, nas famílias, nas empresas, nos espaços comerciais de forma geral, para contribuir, né? Esse é o principal legado. A gente tem, onde muitos querem sugar, a gente tem sempre a intenção de entregar algo de impacto, algo que atenda uma dor do nosso cliente, né? Essa dor, às vezes, o que eu faço uma analogia? A gente sente uma dor, a gente não sabe o que é. Mas os espaços também, a gente tem um problema, a gente não sabe como resolver. Então, o pedir ajuda, às vezes, tem que ser mais frequente, né? no nosso dia a dia. Então, todas as pessoas que estão relacionadas a qualquer atividade de arquitetura, de construção, de projetos de interiores, podem entrar em contato com a gente vai ter o privilégio de atender, marcar um horário, conversar para ver como que funciona. E eu tenho uma sementinha aqui na minha mão e vou fazer uma analogia que de repente essa semente aqui hoje seja um incentivo para alguém aí ter tomado a iniciativa para repensar o seu espaço. Então as necessidades, às vezes as pessoas já sabem, mas elas precisam, por exemplo, de dar, assim como esse pequeno tijolinho aqui, olhando para ele, é algo meio insignificante, ele sozinho não faz muita coisa, mas ele é o primeiro, ele é como se fosse a iniciativa. Então muitos sabem o que precisam, mas precisam, assim como esse tijolinho, ser o primeiro, dar o primeiro passo, que o conjunto desses aqui constrói algo grande. Então, pessoal, de uma forma resumida, parar de compartilhar aqui. De forma resumida, o objetivo da live então foi poder abrir um pouquinho, de forma rápida, as nossas atividades aqui no escritório. A minha intenção é fazer isso com mais frequência. É algo que não é confortável pela primeira vez, mas a gente sabe que para a gente ter resultados, a gente precisa fazer coisas diferentes, coisas que de início não são tão agradáveis, mas ter esse contato assim com as pessoas é algo que a gente tem que explorar hoje com a internet. Então fica o meu agradecimento aos clientes, tá? Qualquer pessoa que pensa em fazer uma atividade relacionada a projetos, pode entrar em contato com a gente. Agradeço as pessoas, aos empresários que estão em contato com a gente há meses, onde a gente está elaborando projetos, e eu tenho assim o cuidado em não expor esses
esses tipos de projeto, porque é algo que envolve o posicionamento, a marca, né? Então é algo, os projetos comerciais, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem bastante projetos que vão sair, que vão ser provavelmente frequentados por vocês vão estar lá. Então, muito obrigado. As famílias que permitem que a gente planeja todos os passos, muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai estar quebrando formalidades aqui também, de estar mais presente, de estar compartilhando o nosso dia a dia por aqui. Então, fica o meu reconhecimento a cada um de vocês, tá? Então, pessoal, de momento era isso, tá? Muito obrigado e até breve, então. Até mais!